Conselho de quem nunca ouviu conselho. Eu vou começar esse vídeo assim, falando assim, porque realmente comigo aconteceu desse jeito, sabe? Eu muitas vezes deixava de ouvir as pessoas, até ouvia, até tentava entender o que ela estava querendo falar e tentava realmente ouvir o conselho da pessoa, mas sabe aquele famoso entra aqui e sai aqui? Comigo era praxe. Eu achava que eu era dono da verdade, que eu achava que todo mundo era errado, menos eu era certo, que eu tinha que seguir o meu plano, que ia dar certo, que eu estava conquistando o meu espaço da forma que eu tinha que conquistar. Isso eu tinha 19, 20 anos, com a cabeça voada, achava que eu era o super-herói, que eu iria ganhar tudo sozinho, na pancada. Ah, deixa comigo que eu vou conseguir. Achava que as pessoas queriam me atrapalhar com aqueles conselhos, que elas queriam me bloquear com aquele conselho. Muitas vezes eu até pedia o conselho, até pedia, mas eu não ouvia o que eu queria como conselho. Então eu simplesmente não absorvia. E quando eu falo conselho, a gente tem que ter uma peneira sobre isso também, porque todos os conselhos, nem todos os conselhos são bons, na verdade. Nem todos os conselhos são para você nesse momento, para nós. Mas o que eu acredito é que se você fizer uma peneira, você conseguir selecionar até as pessoas também que você pede conselho, ou as pessoas que te dão conselho, porque tem muitos conselhos que realmente não são bons, que não são importantes, que não são frutíficos. E com isso eu venho aprendendo. Acho que a vida vai ensinando, vai mostrando pra gente que escutar conselho não é se humilhar. Escutar o que a pessoa que já passou por tudo que você vai passar não é achar que você é tolo, que você não tem competência. Muito pelo contrário. Quando você entender que você escutar os mais velhos é questão de sabedoria, é questão de você entender que aquela pessoa passou por tudo aquilo, que aquilo é uma construção a longo prazo e que a pessoa está fazendo com que você evite ela passar por você, passar por todo aquele processo, por todas aquelas pedras. É meio complicado a gente, assim, principalmente quando a gente é novo, quando a gente tem uma idade de, daquela maturidade, né? Que a gente não tem aquela maturidade 100%, a gente acredita que nós somos donos da verdade, a gente não quer ouvir nossos pais, a gente quer sair de madrugada, a gente quer sair, voltar no dia seguinte, quer fazer amizade com todo mundo. E é uma coisa que eu venho aprendendo com o tempo. Eu venho entendendo que o que a gente ouve, de música mesmo, o que a gente ouve de conselho, o que a gente acompanha nas redes sociais é muito importante. E com isso eu quero te deixar aqui essa visão, esse ponto de reflexão, para que você entenda que nem todo mundo quer o seu mal, nem todo conselho significa que você tem que seguir aquilo, mas é realmente você tomar aquilo como um início, não é mesmo? É tomar aquele conselho como um parâmetro, sabe? É entender de que aquela pessoa passou por algo que ela não quer que você passe. E principalmente quando a gente fala de redes sociais, é acompanhar pessoas que estão onde a gente gostaria de estar, onde a gente quer estar, na é verdade? E com tudo isso, a única certeza que eu tenho hoje, aos 30 e todos anos, é que se eu tivesse ouvido conselhos lá atrás, provavelmente, eu não sei onde eu estaria, mas provavelmente poderia estar bem melhor, ou não tão bem melhor, ou no mesmo lugar que eu estou hoje. Mas poderia ter encurtado muitas coisas da minha vida, muitas dificuldades que eu tive, muitas brigas internas comigo mesmo, sabe? De não querer entender que aquela pessoa estava falando pro meu bem, que aquele conselho não era só balela, não era só falação, não era só uma pessoa mais velha, e sim era uma pessoa querendo o meu bem. Às vezes, os seus pais estão aí te dando conselho, os seus irmãos mais velhos, muitas vezes os amigos que estão indo em direção onde você gostaria de estar indo, estão falando para você, vai por esse caminho, sabe? Os seus pais, é muito importante ouvir seus pais. Seus avós, você já sentou um minutinho assim, tipo, para conversar com os seus avós?
Você já sentou um minutinho para conversar com seus pais sobre a vida deles? Vocês conhecem a história da sua família? Vocês conhecem a origem da sua família? Não? Pois bem, comece a fazer isso. Comece a entender de onde você veio. Comece a entender qual é a origem da sua família. Qual é a expectativa de vida da sua família. Sabe, a gente começa a descobrir tanta coisa que às vezes o enriquecimento é tão grande ao ponto da gente entender que um conselho que ele der vai valer por anos de faculdade, por anos de cursos, por anos de ouvir coaches, de vídeos motivacionais. Então é isso, sabe? Se disponha a ouvir as pessoas mais velhas, se disponha a ouvir as pessoas que estão onde você gostaria de estar. E com tudo isso, eu gostaria de ouvir você, gostaria de saber de você, o que você acha sobre isso. Se você já teve algum conselho que passou e que você fala, nossa senhora, passou rápido e eu não soube aproveitar, aquela pessoa que se foi, né? Nós estamos vivos hoje, mas amanhã não sabemos onde estaremos. A vida é isso, a vida é passageira. E por isso que eu até falo também, ouvir os seus avós, ouvir os mais velhos, ouvir os próximos, seus tios, é algo importante para nós. É algo importante de enriquecimento de história, enriquecimento de futuro, porque se algum parente seu passou por algo que você não quer passar, que ele não quer que você passe, você vai entender muito mais sobre isso, sabendo da história dele. Eu acho que é isso. Deixa um comentário aqui para saber se você já passou por isso. Deixa um likezinho aí pra gente continuar fazendo esses vídeos que eu tô gostando, tô curtindo. E te deixo um conselho que eu vou deixar para vocês. Ouça os mais velhos. Ouça as pessoas que querem ser bem, tá bom? No fundo do meu coração, eu gostaria muito de ter ouvido as pessoas. E é como eu coloquei no título do vídeo. Conselho de alguém que não ouviu o conselho. É um conselho que eu coloco aqui do meu coração mesmo, porque muitas pessoas que me deram conselho partiram, né? Muitas pessoas que eu sentei para conversar, hoje moram longe. E hoje eu entendo o valor disso. E eu espero que você entenda também. Eu espero que você sinta-se à vontade para poder fazer escolhas coerentes, escolhas certas, fazer boas escolhas. E com tudo isso, eu coloco para você aqui. Escute as pessoas. Escuta mais e fale menos. Tá? Escute mais e fale menos. E não deixa para usar essa frase de, se eu soubesse, né? Que depois, quando a gente está com 19, 18, 25, não tem idade na verdade, né? Mas como chega eu hoje, aos 30 e poucos anos, hoje eu paro muitas vezes e me pergunto, se eu soubesse, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje com 20 anos, se eu tivesse a educação financeira que eu tive hoje, se eu tivesse 20 anos, se eu tivesse a ideia de que tudo que a gente planta, a gente colhe, eu faria diferente. E olha que eu nunca plantei coisas ruins, sabe? Mas acredito que se eu tivesse ouvido as pessoas, acredito que eu tivesse colocado com mais afinco os conselhos, se eu tivesse colocado com mais firmeza as coisas que eu queria, né? Eu queria uma coisa, às vezes, por escutar conselhos errados, tá vendo? Uma observação aqui bem coerente. Nem todo conselho é bom, então a gente tem que saber filtrar também os conselhos, tá? Não é escutou o conselho do amigo, vamos ali e você vai, vamos fazer isso, você vai, vamos fazer aquilo. Não, calma, gente, também não é para você ouvir a pessoa é mais velha, mas só que você tem que ver o passado dela para ver, aliás, ver onde que ela está, para você poder ouvir o conselho dela com mais capacidade de absorver aquele conselho e poder realmente ser viável para você, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido até aqui, espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, e se te ajudou, compartilha com seu amigo, compartilha com uma pessoa que você gostaria que ouvisse sobre isso.
uma pessoa que você acredita que seria bem produtivo. E deixa aí um comentáriozão bem bacana pra gente continuar fazendo esses vídeos. E faz você também um vídeo, viu? Faz você constrói um vídeo seu, constrói uma narrativa sua e usa como um diário. Um diário, um diário para você se expressar, para você colocar suas ideias e até para você ouvir depois você mesmo falando. É algo que eu tô fazendo muito e tá dando certo. Tá certo? Então fica aqui a dica do Rodrigo. Valeu, abraço, fica com Deus. Muito obrigado.